Olá pessoal, meu nome é Karina, sou contadora aqui na Legori, um escritório de contabilidade digital especializado em microempresas. E o nosso principal objetivo realmente é desburocratizar a contabilidade com uma linguagem fácil e acessível para você que tem uma empresa e entender como que funciona e qual é a importância da contabilidade na sua empresa. Aqui na Legori, a gente atua tanto na parte contábil, fiscal e departamento pessoal. A maioria dos nossos clientes, né, estão aí iniciando e abrindo a sua primeira empresa. Então, é muito comum ter muitas dúvidas sobre a sua primeira contratação de funcionário. Então, um dos meus objetivos e a minha missão aqui nesse vídeo é explicar detalhes super importantes na sua primeira contratação de funcionário. O colaborador ele tem algumas características, tá, para você precisar assinar a carteira dele. A primeira é a não eventualidade. Então, essa pessoa ela trabalha mais de 2 vezes na semana na sua empresa. A subordinação, então, essa pessoa ela precisa realmente cumprir algumas regras da tua empresa, ela precisa cumprir horários de entrada e saída, intervalo, realmente ali seguir o que você dita como regra na tua empresa. A pessoalidade, então, diferente de você contratar uma empresa, por exemplo, para fazer um serviço, e vamos supor que a pessoa que está executando aquele serviço, ela ficou doente, não vai poder ir. A empresa que você contratou vai substituir essa pessoa. É o que não acontece no caso do colaborador. Essa pessoa, somente ela pode executar aquele serviço, exceto realmente se ela sair da empresa, tá? Mas se ela ficar doente, por exemplo, ela não pode pegar outra pessoa e mandar trabalhar no lugar dela. Especificamente, precisa ser aquela pessoa ali executando aquele trabalho. E alteridade, o risco é do empregador. Imagina, por exemplo, que essa pessoa ela cometeu algum erro, né? O risco é total da tua empresa, diferente de você contratar uma empresa, ela executar um serviço para você e tiver tido algum erro, algum equívoco nesse serviço, a empresa vai ser responsável, né, pelo risco ali da operação. Para admitir, você vai precisar de alguns documentos desse teu colaborador, como RG, CPF ou CNH digital, regularidade cadastral do CPF, que agora precisa também, comprovante de escolaridade, registro de profissional emitido pelo órgão de classe. Então, vamos supor que você contrata uma nutricionista para a tua empresa, um exemplo. Ela tem que ter lá o registro dela no órgão de classe. Certidão de nascimento, e se casado, vai precisar também da certidão de casamento. O ASO, atestado de saúde ocupacional. Muita gente tem dúvida nisso daqui, e sim, a partir do momento que você contrata uma pessoa, ela precisa fazer o ASO, né? O exame admissional. Não é um bicho de sete cabeças, é algo tranquilo. Aqui em Manaus, por exemplo, né, tem clínicas que fazem esse serviço por volta de R$ 100, às vezes até um pouquinho menos. Você paga esse valor, a pessoa faz lá o teste e você já está apto, né? Você já está em dia com o E-Social, com a Receita Federal, enfim, porque hoje tudo é muito interligado. Então precisa fazer, tanto na admissão quanto também na demissão. Agora, vai precisar também da autodeclaração étnico-racial. Então, não se preocupe que, nossa, eu não sei que declaração é essa. Aqui o nosso departamento pessoal envia um modelo para você. E documentos pessoais também do dependente, como RG e CPF. Contrato de experiência. Muita gente acredita que a pessoa vai trabalhar na sua empresa, você passa 3 meses com ela informalmente e só depois você assina a carteira dela. E não, a verdade é que a partir do momento que a pessoa trabalha ali, o primeiro dia dela de trabalho na tua empresa, já é carteira assinada. Só que ela está em experiência. Esse período de experiência, ele é válido por 90 dias e pode ser feita uma única prorrogação nesse período. Eu até coloquei um modelo que é muito usual, né? É um prazo que é 30 mais 60 dias e 45 mais 45. Esses são os prazos mais comuns para período de experiência. Se você observar, ele é um contrato determinado. Hoje você está determinando que a pessoa vai passar 30 dias ali na tua empresa e se você gostar dela, enfim, ela vai fazer mais 60 dias em experiência. Então, essa é a primeira informação muito importante, é que o período de experiência dela, ela já está com a carteira assinada desde o primeiro dia de trabalho. Esses são os prazos mais comuns, mas você pode colocar outros prazos, se você quiser, desde que estabeleça, né, cumpra essa regra, no máximo 90 dias, uma única prorrogação. E também não é mais necessário você fazer a anotação na carteira de CTPS da pessoa. Então, antes, por exemplo, a pessoa tinha que entregar a CTPS para o RH, para o departamento pessoal assinava e depois voltava, às vezes perdia, às vezes a pessoa não ia pegar essa carteira de trabalho, enfim, uma confusão e uma burocracia, graças a Deus, não precisa mais. Então, todo esse processo é online e digital. Você envia a documentação para o departamento pessoal e ele faz a contratação.
Pelo menos aqui no escritório, né? Aqui na Lego. Falando sobre salário desse colaborador. Então, vamos supor que essa pessoa, né, ela vai ser mensalista, ela vai receber uma vez aí por mês da tua empresa. E o salário, ele sempre deve respeitar o salário mínimo vigente no Brasil. O salário mínimo, né, que hoje atualmente é 1.412, mas cada empresa também deve observar o sindicato da sua região, né? Então, por exemplo, aqui em Manaus, a gente tem o sindicato de lojistas. Também vai ter o sindicato de lojistas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Esse sindicato ele estabelece algumas regras, né? Como salários, benefícios, se vai ter cesta básica ou não. Estabelece também alguns pontos sobre hora extra. É interessante, sim, que você veja a CCT, né? Que é a Convenção Coletiva de Trabalho da tua área. Então, contabilidade tem um, comércio tem outro, construção civil tem outro. Então, primeira informação básica: ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, você não pode chegar com o teu colaborador e falar, vou te pagar R$ 1.200 por mês. Não pode, porque está abaixo do salário mínimo. O mínimo que ela pode receber é 1.412 nesse caso. E eu até coloquei aqui um exemplo, né? O Sindicato de Construção Civil, em 2024, estabelece que o cargo de artífice é 1.800. Nesse caso, é indicado você seguir o salário base do sindicato. Tá? Você sempre dá uma olhada lá nas atualizações para estar em ordem, até porque provavelmente o mercado inteiro aí da tua área ele segue a CCT. Então é indicado que você siga também para evitar penalidades. Sobre Vale Transporte. O Vale Transporte ele é um benefício obrigatório e deve ser pago antecipadamente para cobrir despesas como deslocamento da residência do trabalhador e do trabalho à residência. Tem muitas coisas e dúvidas aqui dentro desse cenário do Vale Transporte, mas sim, ele é válido. E eu até coloquei em negrito que ele deve ser pago de forma antecipada, porque, por exemplo, você não deve pagar esse Vale Transporte lá quando você vai pagar o salário da pessoa até o quinto dia útil do mês, por exemplo. Não, ele deve ser pago de forma antecipada para essa pessoa ir e voltar ao trabalho, para custear exatamente esse transporte. E também a concessão dela deixa de ser obrigatória a partir do momento que o empregado se locomove em veículos próprios. Coloquei o decreto aqui também. Mas, se ele tem um veículo próprio, não quer dizer que você não pode fornecer esse vale transporte. Você pode, por exemplo, fornecer o vale combustível. Não tem um valor, tá, que eu diga que é obrigatório esse valor do vale combustível, mas você pode acordar esse valor com o teu colaborador. Esse pagamento do Vale Transporte em específico, ele deve ser pelo aquele cartão, né, que as pessoas utilizam no ônibus, fazer recarga. A legislação, ela estabelece que você não pode fazer o pagamento ali do Vale Transporte em dinheiro ou por conta bancária. Ela estabelece que você precisa fazer por esse cartão lá do Passa Fácil dos ônibus, né? Pelo menos aqui em Manaus a gente chama de Passa Fácil. Não sei como se chama aí na sua cidade. Digo isso porque a gente não atende só aqui em Manaus, a gente atende também em outros estados. Então você vai lá, recarrega, paga, esse crédito cai na carteirinha da pessoa e ela vai lá utilizar. Outro detalhe importante é que a pessoa ela vai receber o Vale Transporte de acordo com os dias trabalhados naquele mês. Então, todo mês você vai precisar contar os dias úteis daquele mês, os dias que a pessoa vai trabalhar. Então, ela trabalha de segunda a sexta, 5 dias úteis, você vai multiplicar isso, vai somar lá todos os dias do mês. E, dando um total, por exemplo, de 20 dias, você multiplica pelo valor do Vale Transporte. Então, é esse valor que você vai depositar. Não é um valor fixo todo mês, tá? O Vale Transporte vai depender dos dias trabalhados. Se a pessoa não vai trabalhar naquele dia, ela não precisa receber o Vale Transporte daquele dia específico. Um outro detalhe é que você pode optar por descontar até 6% do Vale Transporte lá no lerite dela. Não é muito comum, não é muito usual, mas cada empresa pode fazer da forma que quiser. Tem empresa que não desconta nada, tem empresa que desconta 1%, tem empresa que desconta 20 centavos e tem empresa que desconta 6%. Vai depender do que você quer fazer na sua empresa, mas isso tem que ser definido lá na contratação. Então, na contratação, o departamento pessoal pediu os documentos para você, você já coloca essa informação que você quer descontar uma porcentagem ali da parte do Vale Transporte. E esse desconto é sobre o salário base. Então, ele é 6% em cima do salário que ela recebe, esse desconto. E como eu disse aqui, para quem tem veículo próprio, você pode fornecer vale combustível. Tem aqueles cartões, né, das empresas, por exemplo, da Sodexo, que agora virou Flux, alguma coisa assim o nome dela. Você vai colocar o dinheiro ali e aquela pessoa também consegue utilizar nos postos. Então, isso pode ser acordado da melhor forma para você e para o teu colaborador também.
Salário família, né? Esses dados que eu estou trazendo aqui são todos de 2024, então quando for em 2025 ele pode ter alguma atualização, mas isso aqui serve muito para você ter uma base, tá? Em 2024 o salário família é devido para quem recebe até R$ 1.819,26 e o valor da cota é R$ 62,04. Então vamos supor que essa pessoa ela tem 2 filhos e ela recebe um salário mínimo, 1.412. Ela vai receber 2 cotas aí de salário família. Claro que o valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade. Então, a pessoa tem 18 anos, não recebe, o filho dela né, tem 18 anos, não recebe mais salário família. Tem que estar dentro desse critério, ter até 14 anos ou ser inválido em qualquer idade. Também coloquei aqui a legislação. Então, se a pessoa recebe 1.500, também vai receber. Agora, se ela recebe acima de 1.819,26, ela tem 2, 3, 4 filhos abaixo de 14 anos, ela não vai receber o salário família porque não está dentro desses critérios. E outra coisa também, que esse salário família, obviamente, vai vir lá no lerite destacado, vai somar o salário da pessoa. FGTS. O FGTS significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e é um dos principais direitos aos trabalhadores com carteira assinada. Todo mês a tua empresa vai pagar o FGTS do funcionário, do colaborador. A empresa ela paga 8% sobre o salário do funcionário e vence todo dia 20. Então, muitos anos aí, né, o FGTS vencia todo dia 7 do mês. Graças a Deus eles mudaram essa data porque melhorou a programação de pagamento para todas as empresas e a maioria dos pagamentos ali dos impostos estão agora no dia 20. Porque o FGTS sempre era antes e essa é uma mudança recente. Então, eu até coloquei aqui uma simulação, né? Se a pessoa recebe um salário mínimo, você multiplica por 8% e você vai depositar todo mês R$ 112,96. A contabilidade, tá? O departamento pessoal, aqui na Legor a gente faz tudo isso, faz todas as guias, faz a comunicação para o FGTS, para o INSS, para a Receita Federal e te manda somente a guia para pagar. E também tem que lembrar que quanto maior o salário, maior a contribuição mensal. Então, se for outro valor o salário dela, obviamente vai aumentar a contribuição do FGTS. É como se, de fato, né, você fosse fazendo uma poupança ali para o teu funcionário. As pessoas normalmente associam muito a isso, né? Todo mês você vai lá tá depositando esse valor para ele. Ah, lembrando, tá? Esse FGTS ele não é descontado do teu colaborador. Você realmente paga para o teu colaborador. Diferente do INSS, por exemplo, que ele é algo que a gente desconta do teu colaborador no Olerite. Então, o INSS ele é o órgão responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários, aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte, entre outros. Toda pessoa que trabalha de carteira assinada, ela tem direito ao INSS. E esse valor, isso aqui não está na legislação escrita dessa forma, mas eu sempre gosto de transparecer de uma forma mais prática possível. O valor do INSS, ele é descontado do teu colaborador e você faz o repasse para a Receita Federal. O vencimento desse imposto também é todo dia 20. Então, de uma forma bem prática, quando você for receber o Olerite, vai ter o salário lá dessa pessoa, por exemplo, 1.412, e embaixo já vai ter o desconto do INSS, que é por volta de R$ 100. Então, a pessoa ela não vai receber de forma líquida 1.412. Ela vai receber 1.412 menos o desconto do INSS, R$ 100, então ela vai receber 1.312. Então, tem os descontos, né? E aí, a sua empresa faz o repasse para a Receita Federal desse valor mensalmente, todo dia 20. A gente gera uma guia, te manda e você paga. Sobre férias. Todo trabalhador que trabalha em regime CLT tem direito a 30 dias de descanso remunerados depois de um ano de trabalho. Pontos importantes. Você que decide quando o funcionário vai tirar férias. Claro que isso tudo pode ser acordado, conversado, mas você que tem a possibilidade ali de decidir quando você quer que essa pessoa tire férias. Esses 30 dias de férias, eles podem ser fracionados em 3 vezes. E um deles não pode ser inferior a 14 dias. Então, isso também é uma regulamentação recente, tá? Houve uma mudança e agora pode ser feito dessa forma e parcelar 3 vezes. Então, ela pode, por exemplo, tirar 14 dias, depois tirar 10 dias e depois tirar o restante dos dias. Um detalhe importante é que nesse fracionamento, a pessoa não pode tirar menos de 5 dias corridos de férias cada um, tá? Então, no mínimo 14 e o restante ela pode tirar de outras formas,
exceto menos de 5 dias. Esse pagamento das férias, ele deve ser efetuado até 2 dias antes do início das férias. Então, você paga um pouquinho antes, até 2 dias ali, conforme a legislação. E eu coloquei aqui um cálculo para vocês terem uma ideia de como funciona esse pagamento de férias. O que eu gosto sempre de falar é que você paga de fato para esse colaborador descansar e ficar em casa. Ele vai receber como se ele estivesse trabalhando mais um terço desse valor. Exemplo, aqui eu fiz uma simulação com um salário de R$ 2.000. Então vamos supor que essa pessoa recebe R$ 2.000 por mês na carteira de trabalho. E aí a primeira coisa é a gente dividir esses 2.000 por 30 dias. Então o dia trabalhado dela aqui equivale a R$ 66,66. A gente vai pegar esse valor diário aqui e multiplicar pelos dias que ela vai ficar de férias. Ou seja, 999,90 dias. Toda pessoa ela precisa, tá, receber as férias mais um terço. Então a gente vai pegar esses 999,99, vai dividir por 3 para achar um terço. Um terço das férias dela é 333,33 centavos. Então no total ela vai receber as férias 999,80 mais um terço. O total que ela recebe 1.333,13 centavos. Você vai pagar isso. Por exemplo, ela tirou férias em janeiro. Você vai pagar de forma antecipada, ali 2 dias antes dela começar as férias. E quando for fevereiro, que for fechar a competência de janeiro, ali que você vai receber o olerite dela, ela não vai receber por esses dias trabalhados de férias, porque ela já recebeu ali quando ela foi tirar férias. Então, isso é muito importante saber, isso é algo que causa um pouco de confusão, porque o período ele sempre vai fechar, por exemplo, janeiro, e a gente sempre faz o encerramento do período de janeiro em fevereiro. Quando for lá em fevereiro e for fechar a folha de pagamento, a gente vai ter as férias dela, ela tirou 15 dias de férias e trabalhou 15 dias. Então, em fevereiro, ela só vai receber 15 dias trabalhados, porque o restante ela estava de férias e já recebeu. Isso causa muita confusão. Espero que tenha ficado claro esse detalhe, que quando ela voltar, ela só vai receber os dias que efetivamente ela trabalhou na sua empresa. 13º. O 13º... Ah, tá. Outro detalhe importante sobre férias é que a pessoa ela recebe de forma proporcional. Então, se ela é admitida em janeiro e ela passa um ano inteiro na tua empresa, ela tem, de fato, umas férias aí completas. Ela tem um ano completo. Agora, vamos supor, por exemplo, que essa pessoa ela ficou só 6 meses na tua empresa e ela está sendo demitida sem justa causa. Ela vai receber férias também, só que ela vai receber férias proporcionais somente desses 6 meses que ela ficou na tua empresa. Tá? Ela recebe férias e mais um terço de forma proporcional se ela for demitida, por exemplo, antes de completar um ano. O 13º, ele é conhecido como uma gratificação natalina, é um direito garantido para todos os trabalhadores urbanos e rurais e ele deve ser concedido anualmente em 2 parcelas, sendo a primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Então, isso, de fato, ele é obrigatório. Esse 13º também, a pessoa, ela é muito conhecido assim, a pessoa vai receber o dobro do salário em dezembro. Depende de quanto tempo ela está na tua empresa. Então, é a mesma coisa que eu expliquei basicamente das férias. Se essa pessoa ela foi admitida em janeiro na tua empresa, ela está um ano inteiro, de fato, ela vai receber o 13º cheio, né? O dobro do salário dela. Agora, se ela foi admitida ali no mês 6, no meio do ano, em junho, por exemplo, quando chegar em dezembro e em novembro e em dezembro, ela só vai receber o proporcional desse período. Ela só vai receber as férias, o 13º dela do mês 6 ao mês 12. Só dá 6 meses. Então, ela não vai receber o dobro do salário dela, ela vai receber de forma proporcional. Então, aqui no escritório também, a gente que faz todo esse acompanhamento de férias, pagamento de 13º, a gente manda todo o holerite para você, tudo que tem que pagar para você não se preocupar com isso, né? A gente que faz o acompanhamento dessas obrigações e te manda para você garantir, de fato, o direito do teu colaborador e tá em segurança com a Receita Federal, com o Ministério do Trabalho, até porque ninguém quer ter um problema, né? Com o Ministério do Trabalho, com esses órgãos, porque normalmente a multa é bem alta.
Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo, que vai ser um prazer te ajudar. Eu fiz esse vídeo aqui muito com o intuito de ajudar, de fato, os nossos clientes, e você também, que pode não ser nosso cliente hoje, mas está aqui, quer aprender mais, quer entender mais sobre esse processo de primeira contratação de funcionário. Essas dúvidas, elas são super normais, porque é tudo novo para você. Mas, assim, não é porque sejam dúvidas comuns que você não pode entender um pouco mais sobre esse processo, porque isso com certeza vai facilitar muito a gestão na tua empresa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.